Seu coleiro canta de madrugada e fica mudo de dia? Você está cometendo um erro que a maioria dos criadores nem percebe. E nesse vídeo eu vou te mostrar como corrigir isso. Esse é um dos relatos mais comuns aqui no canal. O criador chega em casa cansado, cobre a gaiola, vai dormir, e lá pelas 2, 3 da manhã, o coleiro começa a soltar o bico. Bonito, limpo, cheio de garra. Aí no outro dia, de manhã cedo, você descobre a gaiola ansioso para ouvir e nada. O bicho fica lá, parado, quieto, como se nunca tivesse cantado na vida. E o pior de tudo, muita gente acha que isso é normal. Alguns até acham que é sinal de que o pássaro é bom, que canta até de madrugada. Mas eu preciso te dizer a verdade. Coleiro saudável, bem adaptado e bem manejado, canta de dia. Durante a manhã, com o sol entrando, com o movimento ao redor. Esse é o comportamento natural da espécie. Quando o pássaro inverte esse ciclo e só vocaliza à noite, ele está te mandando um recado claro. Alguma coisa no ambiente ou no manejo está perturbando ele durante o dia. E só à noite, no silêncio, ele se sente seguro o suficiente para soltar a voz. E esse é exatamente o problema que a gente vai resolver hoje. Porque não adianta ter um coleiro com genética boa, bem alimentado, bem tratado, se o manejo está errado. O pássaro vai continuar quieto de dia e você vai continuar sem entender o porquê. Então por que isso acontece? Por que um coleiro que canta bonito de madrugada simplesmente trava durante o dia? A resposta está em uma palavra só: estresse. O coleiro é um pássaro extremamente sensível ao ambiente. Ele observa tudo ao redor antes de soltar a voz. Movimento brusco perto da gaiola, barulho de televisão, criança correndo, outro animal passando, troca constante de lugar, tudo isso faz o pássaro entrar em modo de alerta. E pássaro em alerta não canta, fica quieto, comprimido, esperando o perigo passar. De noite, quando a casa silencia, a luz apaga e o movimento para, ele finalmente se sente seguro. Aí o canto vem. Mas isso não é qualidade. É o pássaro cantando porque só consegue naquele momento. Agora eu vou te mostrar as causas mais comuns que a gente vê nos criadouros. A primeira é o local da gaiola. Muita gente coloca o coleiro em lugar de muito fluxo, corredor, sala, perto da porta de entrada. O pássaro fica exposto o dia todo a estímulos que ele não consegue processar. A segunda é a ausência de rotina. Coleiro precisa de horário, hora de descobrir, hora de cobrir, hora de alimentar. Quando isso muda todo dia, o sistema nervoso do pássaro nunca se estabiliza. A terceira é a cobertura noturna feita do jeito errado. Cobrir a gaiola é importante, mas se você cobre cedo demais ou tarde demais, ou usa um pano que não bloqueia bem a luz, o ciclo do pássaro fica completamente bagunçado. E a quarta, que poucos percebem, é a luz artificial. Lâmpada acesa até tarde perto da gaiola engana o organismo do coleiro. Ele entende que ainda é dia, fica acordado, fica agitado, e quando a luz apaga de repente, ele relaxa e começa a cantar. Exatamente o que você não quer. Identificou alguma dessas situações no seu criadouro? Porque a solução começa por aqui. Para você corrigir o problema de vez, você precisa entender como o coleiro funciona de verdade. Não só na prática do criadouro, mas biologicamente. Porque quando você entende o comportamento natural do pássaro, o manejo correto começa a fazer todo sentido. O coleiro é uma espécie que na natureza vive em ambientes abertos, com muita luz solar, muito contato com outros pássaros e uma rotina ditada pelo sol. Ele acorda com o amanhecer, canta para demarcar território, para atrair fêmea, para se comunicar com outros machos ao redor. Esse canto acontece de manhã cedo, com energia, com disputa, com estímulo real. Ou seja, o canto do coleiro é uma resposta ao ambiente. Ele não canta por cantar. Ele canta porque se sente seguro, porque está bem alimentado, porque reconhece o espaço ao redor, porque tem uma rotina estável e porque sente estímulo de outros pássaros ou de sons que ativam o instinto competitivo dele. Em cativeiro, o criador precisa reproduzir essas condições da forma mais próxima possível do natural. Luz solar pela manhã, rotina fixa de manejo, ambiente calmo durante o dia e silêncio garantido à noite. Quando isso acontece, o pássaro regula o ciclo interno dele e passa a cantar no horário certo, de dia, com sol, do jeito que todo criador quer ver.
Agora, o que acontece quando esse ciclo é quebrado? O pássaro entra em confusão. O organismo dele não sabe se é dia ou noite, se o ambiente é seguro ou não, se deve cantar ou se defender. E aí ele cala durante o dia e vocaliza à noite, que é quando finalmente tudo ao redor faz sentido para ele. Por isso que a solução não é forçar o pássaro a cantar. Não existe produto, não existe técnica milagrosa que faça o coleiro cantar se o ambiente não está correto. O que funciona é ajustar o manejo e deixar o instinto natural do pássaro trabalhar. É exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Agora que você já entendeu o problema e por que ele acontece, vamos ao que interessa. O que você precisa mudar no seu criadouro para o seu coleiro voltar a cantar de dia? E eu vou ser direto, não é complicado, mas exige consistência, porque o pássaro precisa de tempo para readaptar o ciclo dele. Não vai acontecer do dia para a noite, mas se você seguir esses passos, em poucos dias você já vai começar a perceber a diferença. Primeiro passo: posição da gaiola. Coloque o coleiro em um local com entrada de luz natural pela manhã, longe de fluxo intenso de pessoas e longe de televisão e caixas de som. O ideal é um canto da casa ou um alpendre fechado onde o pássaro possa observar o ambiente sem ser perturbado. Se você tiver mais de um pássaro, coloque os machos onde eles consigam escutar um ao outro. A competição auditiva é um dos maiores estímulos de canto que existe. Segundo passo: rotina fixa de descoberta. Escolha um horário e não mude mais. O ideal é descobrir a gaiola entre 5 e 6 da manhã, acompanhando o amanhecer natural. Esse é o gatilho principal do canto. O coleiro acorda com a claridade, ouve os sons da manhã e o instinto de vocalizar é ativado automaticamente. Quando você descobre a gaiola sempre no mesmo horário, o organismo do pássaro começa a se preparar para cantar antes mesmo da cobertura sair. Terceiro passo: cobertura noturna correta. Use um pano escuro e grosso que bloqueie bem a luz. Cubra a gaiola sempre no mesmo horário, entre 18 e 19 horas no máximo. Isso garante que o pássaro entenda que o dia acabou, entre em descanso real e acorde disposto na manhã seguinte. Cobertura mal feita ou fora de horário é uma das causas mais comuns de inversão de ciclo. Quarto passo: elimine a luz artificial à noite. Se você tem lâmpada acesa perto da gaiola até tarde, mude isso hoje. O coleiro precisa de escuridão real para descansar. Mesmo uma fresta de luz pode ser suficiente para manter o pássaro acordado e agitado durante a noite. Quinto passo: alimentação no horário certo. Ofereça a alimentação logo após descobrir a gaiola. Água fresca, farinheiro e semente de qualidade logo cedo. Pássaro com fome não canta, fica agitado e estressado. E pássaro bem alimentado logo pela manhã associa aquele horário a algo positivo, o que reforça ainda mais a rotina. Segue esses 5 passos com disciplina durante uma semana e observe o comportamento do seu coleiro mudar. O canto vai migrar gradualmente da madrugada para a manhã, que é exatamente onde ele deve estar. Agora eu quero falar sobre os erros mais comuns que a gente vê nos criadouros e que sabotam todo o trabalho do criador sem ele perceber. Você pode estar fazendo tudo certo em alguns pontos e errando em um detalhe pequeno que desfaz tudo. Então presta atenção. Erro número 1. Trocar o pássaro de lugar com frequência. Esse é um dos mais comuns, especialmente entre iniciantes. O criador acha que o coleiro vai cantar mais se ficar num ambiente diferente. Aí fica rodando a gaiola pela casa, hoje na sala, amanhã no quarto, depois na varanda. Isso é o oposto do que o pássaro precisa. O coleiro precisa reconhecer o ambiente ao redor para se sentir seguro. Toda vez que você muda a gaiola de lugar, o pássaro começa do zero o processo de adaptação. Escolhe um local, testa por pelo menos 2 semanas e não mexe mais. Erro número 2. Cobrir a gaiola com pano fino ou claro. Muita gente usa qualquer pano que tem em casa, lençol fino, toalha de cor clara, fronha. Isso não bloqueia a luz direito. O pássaro continua recebendo estímulo luminoso mesmo coberto, o ciclo não fecha e o descanso não é completo. Use sempre um pano escuro e de tecido encorpado. Essa é uma mudança simples que faz diferença imediata. Erro número 3. Fazer barulho perto da gaiola durante o dia. Televisão alta, música pesada, discussão, criança gritando perto do pássaro, tudo isso coloca o coleiro em estado de alerta constante.
Ele não canta porque está o tempo todo na defensiva. O ambiente durante o dia precisa ser calmo, com sons naturais, se possível. Se você tiver outros pássaros cantando por perto, isso é um estímulo positivo. Agora, barulho humano intenso e imprevisível é sempre negativo. Erro número 4. Alimentação irregular ou de baixa qualidade. Pássaro mal nutrido não tem energia para cantar, simples assim. Muitos criadores focam tanto no manejo de rotina que negligenciam a qualidade do que estão oferecendo. Farinheiro pobre, semente sem variedade, água trocada com pouca frequência. O coleiro precisa de uma dieta equilibrada e consistente para manter a disposição e a voz em dia. Erro número 5. Esperar resultado rápido demais e desistir. Esse talvez seja o erro mais prejudicial de todos. O criador aplica as mudanças por 2 ou 3 dias, não vê o pássaro cantar de dia e volta para o manejo antigo. Mas o coleiro precisa de tempo para readaptar o ciclo biológico dele. O processo pode levar de 1 a 3 semanas, dependendo do quanto o pássaro estava desengulado. Consistência é o que separa o criador que tem resultado do criador que fica rodando em círculo. Se você se identificou com algum desses erros, não tem problema. Agora você sabe o que corrigir. E no próximo bloco, eu vou te dar uma técnica que vai acelerar esse processo de forma natural. Então vamos recapitular rapidinho o que você aprendeu hoje. Coleiro que só canta de madrugada não é característica, é sinal de estresse. A causa está no manejo, local errado da gaiola, rotina bagunçada, cobertura inadequada, luz artificial à noite e alimentação irregular. A solução é simples, mas exige consistência. Rotina fixa, ambiente calmo, cobertura correta e estímulo auditivo controlado pela manhã. Aplica isso durante 2 semanas e seu pássaro vai te mostrar o resultado. Agora, se você quer ir além e entender de verdade o que o seu coleiro precisa comer para ter saúde, disposição e voz forte, eu tenho um guia completo de nutrição de passeriformes. Tudo o que você precisa saber sobre alimentação, vitaminas e suplementação em um só lugar. O link está na descrição, vai lá. E olha o vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. Eu mostro a mistura caseira que faz o coleiro cantar mais alto. Não perde!